Primeiro teste, vamos. Desde que era criança, sempre adorei máquinas a vapor e não porque impulsionaram a revolução industrial, mas porque seu design é tão simples quanto complexo e interessante ao mesmo tempo. Mas como pode ser tudo isso possível? Ao longo deste vídeo você vai perceber. Esta é uma ideia que sempre tive na cabeça. Amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Vejam o que consegui. Isto é um pequeno motor de 2 tempos. A ideia é transformá-lo em um motor a vapor. De fato, eu tinha começado a fazer um pequeno protótipo há 3 anos, usando um motor de 2 tempos desmontado, que com uma pequena modificação pode ser usado com ar ou vapor, mas eu abandonei a ideia, pois o desempenho não era apenas horrível, mas também porque eu não tinha conhecimento suficiente, ou o projeto de alguma forma não se encaixava na minha cabeça até alguns meses atrás, quando montei o motor mentalmente e vi que funcionava bem, como se fosse uma simulação. Comecei a juntar todas as peças para conseguir, e aqui eu tinha uma grande limitação, pois não tinha as ferramentas necessárias para fazer todas as peças que precisava. Essencialmente, eu não tenho nem sei usar um torno porque não o tenho. Então tinha que fazer tudo com materiais ou peças recicladas. Vamos revisar muito rapidamente como funciona um motor a vapor, apenas o motor, sem levar em conta a caldeira e outros componentes. O modelo mais famoso e eficiente é o que, por exemplo, as antigas locomotivas a vapor usam, o motor de expansão dupla, ou também chamado composto, patenteado por James Watt, que consiste em um pistão dentro de uma câmara e uma válvula, que ao se mover, permite a passagem do vapor de um lado ou do outro, permitindo também a saída do vapor já usado. Embora esta seja a opção mais eficiente, vou fazer uma versão mais simplificada, de espaço simples ou on-flow, onde o vapor entra apenas de um lado, já que novamente minhas ferramentas me impedem de fazer o anterior. Este projeto vai consistir em 3 fases principais. A primeira, onde vamos fazer o motor como tal, a segunda, onde vamos fazer a caldeira, que deverá suportar pressões até 150 libras e gerar pelo menos outras 60 de forma constante. E a terceira, onde vamos fazer o carro a vapor como tal, montando a caldeira, o motor e resolvendo os temas de engenharia para que funcione e que se mova. Comecei pela peça mais básica, o pistão e a câmara de expansão. Para isso, usei 2 barras dianteiras de moto. Uma vez que o desmontamos, vamos ver que eles se encaixam com um selo quase perfeito, até mesmo geram uma boa compressão. Um pistão de moto ou carro poderia ser melhor, mas pela forma a barra me pareceu mais conveniente. No canto onde tinha o parafuso, eu tinha que conectar a entrada de ar ou vapor. Primeiramente, optei por soldar um cano de cobre ali. Já tinha alguma experiência soldando alumínio com cobre e, bem, quis testar. O problema foi que a liga da barra era horrível e se partiu antes mesmo de poder ser soldada. Minha segunda ideia foi colá-la com epóxi. Ficou muito bom, mas todos os produtos derivados do epóxi derretem com o calor. E minha terceira e melhor opção foi simplesmente fazer um buraco de 1/4 de polegada, British Standard Pipe, passar um macho e rosquear um cotovelo de bronze por trás. E assim ficou espetacular. Quis testar quão boa era a compressão que eu poderia gerar. Então eu conectei uma válvula solenoide e o compressor com uma pressão de 100 libras por polegada quadrada. Eu o ativei e... definitivamente foi muita potência. Até saiu com tanta força que amassou a janela de trás. Mas bem, isso era um bom sinal, pois mostrava que tinha muita força e que provavelmente isso iria dar certo. Como todo motor, o movimento linear deve ser transformado em movimento radial, então precisamos de um virabrequim. Nas locomotivas, o virabrequim é a própria roda, mas para que isso funcione bem, precisamos de quantidades astronômicas de pressão. Tenha em mente que uma locomotiva daquela época funcionava com cerca de 300 libras por polegada quadrada. Este número é astronômico, é cerca de 3 vezes mais do que os compressores de hoje em dia usam e claramente eu não fiz isso com essa pressão porque não tinha materiais que suportassem isso. Nós vamos trabalhar entre 100 e 150 libras por polegada quadrada ou libras por polegada quadrada. Decidi então usar o método dos tratores a vapor, por exemplo. Esses motores não impulsionavam diretamente as rodas, mas faziam girar uma roda de inércia conectada ao virabrequim. E então, essa roda conectava as rodas reais através de algum tipo de embreagem ou mecanismo. Uma roda inercial é como essa bateria aqui,
cumprem exatamente a mesma função. Mas como isso pode ser possível? No caso da bateria, todos nós a conhecemos. Carregamos a bateria com uma carga, energia ou corrente e depois a usamos conforme precisamos, seja para usar o celular, um controle remoto, o que for. A roda inercial é a mesma, mas em vez de carregá-la com eletricidade, ela é carregada simplesmente fazendo-a girar, ou seja, adicionando uma força. A roda ela vai manter essa energia da mesma forma que a bateria faria e depois podemos pegar essa energia da roda fazendo outra coisa girar. Uma armazena energia elétrica, a outra cinética, mas no final, ambas poderiam ser chamadas de baterias. Voltando ao motor, antes de adicionar qualquer volante de inércia, eu tinha que fazer com que ele girasse. Para isso, desmontei a marteladas um antigo motor de moto que estava todo quebrado, exceto o virabrequim e a biela, que era o que eu precisava. O virabrequim deveria ser colocado de frente para os garfos. E, para poder montar tudo, montei uma base usando um perfil 50 que eu tinha. Tive que cortá-lo e soldá-lo para que ficasse bem resistente. Em uma extremidade, soldei 2 chapas para segurar os garfos, e na outra, mais 2 para segurar o virabrequim. Como o virabrequim já tinha rolamentos, fabriquei um suporte para rolamentos desmontando 2 rolamentos maiores. E, com o anel externo e algumas porcas, consegui fazer uma ancoragem muito resistente. Fiz um buraco nas extremidades dos garfos, onde os 2 pistões ou garfos se prenderiam à biela. Usei uma barra roscada que endureci para aumentar sua resistência. Isso é feito aquecendo-a até ficar vermelha e depois resfriando-a muito rapidamente. Este processo é chamado de têmpera e faz com que a dureza aumente. Na junção entre a haste e a biela, usei uma bucha de bronze para reduzir o atrito. Queria usar um rolamento, mas quando fui consultar o preço de um rolamento deste tamanho, me deram preços astronômicos. Agora, já tínhamos tudo praticamente conectado. Podíamos ver que os pistões, ao sair, faziam girar o virabrequim de maneira perfeita. O maior desafio agora era criar uma válvula que permitisse a entrada do vapor no momento exato. Lembremos que este é um motor simples, então a válvula só teria que cumprir uma função em particular, que é permitir a entrada do vapor quando o motor estiver no seu ponto morto inferior, ou seja, quando o barril estiver totalmente contraído. Minha primeira ideia foi fabricar um usando uma biela de caminhão e o guia de válvula da seguinte maneira. Coloquei a válvula no torno de bancada e, usando a retificadora, comecei a desgastá-la como se fosse um torno de baixo orçamento, deixando no centro uma parte bastante fina e um pouco mais nas extremidades 2 ranhuras finas. Nessas ranhuras finas, conectei um anel de borracha, que é literalmente um pequeno anel de borracha que serve de vedação para que o vapor não escape. Depois, na guia da válvula, fiz um buraco no centro e soldei 2 porcas. Então essa válvula que fizemos funcionaria da seguinte maneira. Como vocês veem, o vapor entraria por uma das porcas, um dos lados que está completamente coberto pela válvula, mas ao mover a válvula, vemos que ela se abre e deixa o vapor passar diretamente para o outro lado. Em uma extremidade fiz uma rosca e com uma haste de metal estendi a válvula. A ideia era que na extremidade do virabrequim colocasse uma came que tocaria com a válvula no momento certo. Isso abriria, deixaria passar o vapor e pronto. Tudo parecia ótimo na minha mente, mas ao testar, o sistema que eu tinha feito não funcionou. Apesar de ter um anel de borracha, perdia ar por todos os lados e a pressão era muito baixa. Neste momento decidi usar um pequeno truque, embora... Bem, eu não sei realmente o quão truque foi. Decidi trocar a válvula mecânica que tínhamos feito por uma válvula elétrica como esta. Esta válvula é basicamente a mesma coisa, cumpre a mesma função, mas esta é acionada por energia, por eletricidade. Quando se aplica uma voltagem, permite a passagem do gás. Digo que não sei que tanta besteira fiz, porque válvulas de solenoide como esta foram inventadas no início de 1800, enquanto o motor a vapor foi inventado no final de 1700. Outra tarefa era o sistema de escape. Originalmente, o escape está na mesma válvula, mas como agora era elétrica, que eu precisava pensar em outra coisa, e aqui eu testei várias coisas. Primeiro tentei colocar 2 válvulas elétricas, uma de admissão e uma de escape, mas sincronizá-las era quase impossível e funcionava muito mal. Depois, me baseei em um plano de motor a vapor e fiz o escape simplesmente fazendo 2 buracos no pistão pela parte de baixo. Mas os buracos eram muito grandes e o desempenho também continuava ruim. No final, fiz 2 buracos pequenos na parte de cima
e parece que agora estava indo bem. Já com a válvula elétrica instalada, eu precisava de um sistema que a ativasse no momento certo. Comecei por deixar a came no virabrequim e colocar um interruptor que, cada vez que desse uma volta, o ativasse. Mas a fadiga mecânica que o interruptor recebia fez com que ele se danificasse rapidamente. No final, adicionei outro interruptor ao lado, acionado pelo próprio pistão ao retornar, tornando-o muito mais eficiente. Agora sim, era o momento de colocar seu disco de inércia. O disco de inércia nos motores a vapor opera diferentemente dos demais motores, devendo ser grande e pesado em relação ao motor. No meu caso, usei uma velha polia de ferro fundido que pesa cerca de 5 quilos. Eu queria até colocar uma maior, mas não consegui. Como estava muito deteriorada, primeiro removi toda a ferrugem com uma técnica simples. Em um recipiente, coloquei água, um pouco de vinagre e sal até que a água ficasse meio turva. Depois, mergulhei a roda lá e usei uma fonte de 12 volts para realizar um processo chamado eletrólise. Não é necessário uma fonte como a minha. Podem usar qualquer transformador de 12 volts, como de um módem ou genérico, conectando o cabo negativo à peça enferrujada e o positivo a outra peça de metal a ser sacrificada. Isso ocorre porque a ferrugem da roda se fixará no metal que você colocar. Deixe assim durante a noite e o resultado será ótimo. Depois, escovei para melhorar, pintei o centro de vermelho e apliquei uma camada de acrílico transparente no resto para evitar nova ferrugem. Como a roda não encaixava, tive que imprimir um adaptador. Eu fiz isso usando plástico Grilon Plaverde, que é a marca que eu sempre uso para tudo, pois me dá uma qualidade incrível. Aliás, deixarei um link na descrição com todas as peças 3D que projetei para este motor, caso queiram replicar. Para parafusar a roda, soldei uma haste rosqueada no eixo do virabrequim, permitindo colocar a porca e fixá-la. Além disso, imprimi mais 2 peças, uma para segurar o interruptor que ativa a válvula solenoide e a outra para segurar os pistões do lado da frente. Um ponto que não mencionei e é importante é que os motores a vapor devem ser lubrificados manualmente, pois, ao contrário dos motores comuns, não possuem um sistema de autolubrificação em suas peças móveis. O que podemos fazer é um sistema de autolubrificação para os componentes internos, como os pistões, mas isso vou incorporar na fase 3. Eu queria que ficasse o mais bonito possível, então tentei cuidar de todos os detalhes. Por exemplo, passei o cabo do interruptor por dentro de um cano de cobre que dobrei. Não só fica muito melhor, mas parece genuíno de um motor a vapor. Mas este é um motor a vapor e estou usando apenas com ar. Como ainda não tenho a caldeira, quis testá-lo com vapor usando este limpador de alta pressão, mas a pressão que gerava era tão pequena que nem sequer conseguia mover o motor. Na próxima etapa do projeto, faremos a caldeira, componente tão fundamental quanto o motor. Vou fazê-la com um sistema de tanque de armazenamento, serpentinas de cobre, câmara de queima de carvão e até mesmo um sistema de ventilação e aceleração da combustão. Como quero que fique ótimo, consegui este aquecedor antigo de bronze para usar como fachada e fazer a caldeira por dentro. Vai ficar ótimo. Finalmente, conectei neste caso ar comprimido com uma pressão de 6 barras ao motor e o testei. Girava excelente e começou a ganhar velocidade loucamente. Ele se move um pouco pelo virabrequim, provavelmente desbalanceado, mas é algo que não me preocupa muito por agora. Vamos!